Olá, meus amigos em casa, sejam todos bem-vindos ao Espaço Mongolé na Camões TV. Sintam-se abraçados para o seu programa predileto, já está no ar. Esse aqui é o espaço, o meu espaço, o seu espaço, o espaço de todos nós. Vamos aqui ficar com vocês. Temos conversa, música e muita dança. Quem estará hoje no nosso estúdio, no nosso giro por aí, será o senhor Luís Campos Neto, também conhecido como otimista, como gosta de ser tratado carinhosamente. Vamos também para o nosso momento musical e, claro, para o nosso top. Mas antes disto, por favor, cheque as nossas páginas nas redes sociais e dê um salto na nossa web. Conto com vocês na fila da frente do Espaço Mongolé e bora lá, gira isto, vamos dar o nosso giro. Olá, meus amigos, sintam-se abraçados porque esse é o giro. E nós vamos começar a nossa conversa com o convidado da semana. Espero que vocês gostem. Cota. Posso tratar de Cota? Com certeza. Tio. Com orgulho. Como se sentir confortável. Mas Cota Luís, é bom. Luís Campos Neto. Campos Neto. Prazer, seja bem-vindo ao Espaço Mongolé na Camões TV. Eu tenho muito prazer em aqui estar e permita que lhe agradeça o convite que me fez. O prazer é todo nosso e obrigado. Sei que é um senhor muito ocupado e tirar um dia da semana, sair de uma cidade para outra, tem que ter muito amor e obrigado por acreditar em mim, em nós, no nosso programa e sentar-se aí. Olha, você é uma das pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. Obrigado. Por isso é que eu estou aqui. Eu não faço isso sozinho, eu faço com todos vocês. Por isso eu quero começar com essa afirmação. Todo homem, todo ser humano, nessa verdade, não um homem, todo ser humano, a partir de 50 anos é considerado uma biblioteca viva, concorda com isso? Não necessariamente. É tudo em função da forma como crescemos, com quem coabitamos, o que aprendemos através dos outros e o que aprendemos por nós próprios, através dos livros e outras experiências. Mas para nós, o Cota Luís Neto, uma biblioteca viva. Para nós, pelo menos, residentes de Toronto, para muitos jovens estão aqui, e para quem está em casa, Cota significa alguém adulto, vem da língua Kimbundo, que significa alguém adulto. Nesse caso, o meu Cota é uma questão de respeito, usamos também para respeito, para não dirigirmos diretamente o nome da pessoa, então temos o título de Cota. Com certeza que tenho alguma experiência a mais que a juventude. Mas isso não faz de mim uma biblioteca. Todos nós temos uma história, curta ou longa, má ou boa, mas todos nós temos uma história. E eu tenho a minha história também. Vamos para essa história? Eu cresci na missão do Quechua. Isto em Malães. Em Malães. Portanto, o Quechua é um centro religioso e educacional muito famoso, criado e gerido por missionários americanos. Então, o tipo de educação que eu tive estava muito ligado à religião também. Sim. E isso criou em mim e nas pessoas da minha geração um sentido de respeito, de obediência, principalmente respeito pelos mais velhos, pelos cotas. Cresci no internato, eu sei como é que é, porque eu cresci, eu não digo cresci, fiquei 4 anos no internato, estudei no 1 de junho, depois estudei na antiga Casa dos Rapazes, que agora é 11 de novembro, lá no Palanca. Sim, sim. E eu sei como é que é essa dinâmica. Lembro-me que eu tinha dispensas, nós chamávamos dispensas. Sim, Saía sim. sexta-feira de noite, tinha que voltar domingo até as 2 da tarde. Se eu chegasse às 2h30, era castigado. Era um martírio. Mas ajudou-me fisicamente, mentalmente, tornando uma pessoa que eu sou, graças a Os isso. nossos castigos eram piores que esses. Vou dar um pequeno exemplo apenas. Uma vez, o diretor apanhou-me a arrancar uma flor, porque tínhamos tido uma aula de ciências, Sim, sim. e eu queria ter a experiência de verificar aquelas partes todas que nós tínhamos aprendido. Sim. Infelizmente, o diretor chegou, apanhou-me. Sabe qual foi o castigo? Não. Foi cortar e cavar uma árvore grande
E eu era miúdo, tinha 14 anos. Uau! Você cava nos seus tempos livres, portanto, depois das aulas, depois do trabalho de campo, você janta e tem que ir cavar a árvore. Levou-me aí cerca de, acho que foi uma semana. Depois, cortar tudo e transportar para fora desse local. Mas aprendeu a lição, né? Aprendi a lição. The hard way, como a gente diz em inglês. Sim, the hard way, mas continuo a pensar até hoje que foi uma sanção injusta. Foi desnecessário. Eu precisava de aprender, só isso. E houve outros castigos piores, Mas, de qualquer modo, saí do Quechua, já fiquei em Malanje jogando futebol, aí empreguei-me na veterinária e por um conflito com a esposa do diretor da PIDE, da Polícia Internacional e Defesa do Estado Português, acabei tendo de fugir para Luanda. Disse que jogou futebol. Era um rapaz de bons dribles? Eu era mais um outro moço que já faleceu, o Mota. Os dois éramos fisicamente muito parecidos e os dois éramos avançados. Então não era como eu era jogador de futebol, mas era um perna de pau. Nós éramos o terror das defesas e dos guarda-redes. Sério? Éramos o terror. Eu tinha um pontapé muito forte. A partir daí dos 30, 35 metros já provocava danos à baliza. Tem algum e outro... ainda assim sabia driblar muito bem. Tem alguém da época do senhor que ficou a ser conhecido no futebol, que eu possa citar aqui? Não, porque na altura nós não tínhamos noção do profissionalismo. Mas não tem ninguém que avançou, que saiu de Angola? Não, nenhum de nós naquela altura. E tínhamos grandes jogadores, grandes defesas como o Gonçalo de Barros, grandes avançados como o Gabriel, muita gente boa. Tínhamos um dos melhores guarda-redes que eu vi até hoje, chamado Cambambi. Ele voava. Aquele indivíduo, se tivesse sido apanhado por um empresário, ele teria feito história como guarda-redes. Nice. Era fantástico aquele indivíduo. Mas, infelizmente, nenhum de nós se profissionalizou-se.